Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao finalzinho da nossa apostila, tá? Eu estou no módulo 5, tá? A Terra e o Universo, composição do ar. Na página 36 tem uma atividade para a gente fazer, tá? Lá ele está pedindo assim: identifique e nomeie aquilo que você acha que foi descrito no texto anterior e que está sendo representado nas imagens. Então nós temos um pequeno texto aqui, o ar que nos rodeia, vocês vão ler esse texto. E nós temos algumas imagens, né? Então nós temos o avião, né? Ele voando, nós temos o balão, nós temos aí as aves, uma pipa, o vento, né? Mostrando o vento. Então essa é a primeira. A segunda, agora que você já sabe o que estamos falando, descreva as características que são possíveis ser observadas, né? A gente sabe que o ar não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor e não tem forma, tá bom? E aí nós já vamos começar a nossa aula. Vocês vão anotar isso no caderno, tá? Que é o nosso mapa mental, para ficar bem registrado, bem colorido, tá bom? Então, olha só, atmosfera terrestre. O que é atmosfera terrestre? ATM vem de pressão, né? Vem de ar. Então, camada de ar que envolve o nosso planeta. Olha a camada de ar. Essa camada, ela se estende aí por mais ou menos uns 800 quilômetros desde o solo até lá no espaço. Nós vamos estudar aí no próximo capítulo que nós temos algumas camadas. A atmosfera é dividida em camadas. A troposfera, que é onde nós vivemos, a estratosfera, que é um pouquinho mais para cima, e assim vai indo. Mas não é o caso agora, tá bom? Então nós temos o Sol, grande parte dos raios do Sol, eles são bloqueados aqui, né, na atmosfera, ou seja, os raios ultravioletas, porque nós temos o O3. O O3 é o ozônio. Ele bloqueia os raios ultravioletas do Sol, tá bom? Então aqui é O3 é o ozônio, que forma a nossa camada de ozônio, tá bom? Pessoal, olha só, o que é então a pressão atmosférica? Nós utilizamos a sigla ATM, ó, ATM, pressão atmosférica. Então é o peso do ar exercido sobre todos os corpos que estão aqui embaixo, né? É um peso mais ou menos de 1 quilo sobre as nossas cabeças, tá bom? Então é o peso do ar sobre todos os indivíduos que estão aqui embaixo, as plantas, todos os seres vivos, tá bom? Nós vamos aprender agora o que é o ar rarefeito. O ar rarefeito é quando tem pouco oxigênio, tá bom? Então, olha só, presta atenção nesse desenho aqui. O que eu tenho? Eu tenho a montanha, o vale e a praia, tá bom? Quanto mais alto, quanto maior a altitude, menos oxigênio nós vamos ter, tá? Então, nós temos menos oxigênio. Quanto maior a altitude, menor o oxigênio, a quantidade de oxigênio. Se tem pouco oxigênio, pouca pressão. E nós sentimos essa diferença quando nós moramos aqui no vale, né? Quando a gente vai lá para o Campos do Jordão, nós sentimos o quê? Que o ouvido tampa. Por que o ouvido tampa? Na verdade, a pressão que tem dentro da gente e a de fora é diferente. Então, quando a gente está indo, a pressão que está dentro da gente é maior. Ó, aqui já é um pouco, tem mais oxigênio do que aqui em cima. Então, a tendência do ar sair, por isso que ele entope. Aí a gente faz assim, né? Porque tem um buraquinho lá na nossa garganta que comunica ouvido e garganta, que aí faz com que equilibre essa pressão do ar. Mesma coisa quando a gente vai na praia. Quando a gente desce a serra, a gente sente o ouvido tampar. Só que agora é diferente. Fora é maior a pressão do que dentro do nosso corpo. Tem como se estivesse esmagando a nossa cabeça. Também, aquele buraquinho que tem entre o ouvido e a garganta, você dá uma mexida lá que ele equilibra a pressão de dentro e de fora. Uma experiência muito legal quando vocês forem na praia é pôr uma garrafa de água no carro e pôr ela até a boca. Tampa bem tampadinho e vai.
quando você chegar lá na praia, ela vai estar amassada. Por quê? Porque o ar esmagou ela, né? Ela vai estar amassadinha. Prestem atenção. Então, olha só, quanto menor a altitude, ao nível do mar, olha o tamanho da minha seta. Nas atividades de vestibular que vocês forem encontrar por aí, vocês vão precisar representar o ar. E como que vocês representam o ar? Vocês representam em forma de seta, tá vendo? Então eu tenho uma seta pequena, pouco oxigênio. Se eu tenho pouco oxigênio, pouca pressão. ATM é pressão atmosférica, tá? Não esqueça. No vale, eu tenho mais ou menos oxigênio, consequentemente, mais ou menos pressão, ATM. E na praia, olha que tamanho dessa seta. Isso significa que tem muito oxigênio e muita pressão. E a gente se sente bem, né, com essa fartura de oxigênio. Quando a gente vai na praia, a gente se sente super bem, né? E a gente caminha e a gente fica o dia inteiro, até o nosso corpinho se acostumar, né? Quando existe essa diferença de altitude, pessoal, a gente vai perceber que algumas coisas mudam no nosso corpo, tá? Por exemplo, a quantidade de hemácias. As hemácias são as células do nosso sangue que transportam o oxigênio. Quando nós estamos num lugar, por exemplo, aqui, a gente está aqui no vale, né? E a gente vai lá em La Paz, por exemplo, que é bem alto, né? Uma altitude assim, grande altitude, a quantidade de oxigênio é menor. Então, se é menor, quando a gente chegar lá, a gente vai estar cansado. Quem mora lá já está acostumado. Agora, nós que moramos aqui, né, vamos ficar cansados. A gente precisa de um tempo para o nosso corpo se adaptar. O que é essa adaptação? É fazer com que o nosso corpinho produza mais hemácias para carregar um número maior de oxigênio para produzir uma quantidade de energia necessária para que a gente possa jogar, né, no caso. Então, tem essa mudança, tá? Tem essa mudança no corpinho. Batimento cardíaco, a respiração, tudo muda quando a gente muda de uma altitude para outra, tá bom? Bom, quanto mais alto, mais frio. Então, a gente tem uma queda na temperatura. Quanto mais alto, maior a intensidade dos raios solares, tá bom? E o ar torna-se rarefeito. O que é o rarefeito? É a baixa quantidade de oxigênio, tá bom? Nós vamos ver um cientista chamado Torricelli e ele inventou um aparelho capaz de medir a pressão do ar, tá? É chamado de barômetro. O barômetro, ele é um aparelho que ele mede esse peso do ar aqui na Terra, tá bom? Vai ficar para a nossa próxima aula. Um beijo e até a próxima!